quando então Jesus vem até elas. Quando Jesus se aproxima do caminho de Betânia, que era a aldeia delas, há uma mensagem lá naquela casa. E a Marta, uma das irmãs do Lázaro, vem se encontrar com Jesus, desesperada, e ela vai se prostrar diante de Jesus, e ela vai dizer: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ela vai chorar, e ela vai falar assim para Jesus, com muita tristeza e com um grau de decepção também, porque ela esperava que Jesus chegasse antes da morte, mas Jesus não chegou. E a Bíblia vem dizer para nós que naquela conversa com Jesus, Jesus vai tentar consolar o coração de Marta, mas mesmo assim, ela está tão arrasada pela dor, que ela não consegue entender a palavra poderosa que Jesus colocou no coração dela. Porque ali Jesus disse para ela: eu te digo que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. E aí vem a Maria, logo após a Marta, desesperada também, se prostra e vai falar as mesmas coisas: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus já vem se caminhando para mais dentro da aldeia de Betânia, e ali está aquele alvoroço de pessoas, de amigos, né? Aldeia, lugar pequeno, todo mundo se conhece, e vem Jesus, que era já uma figura bem conhecida de todos, e vem aquele rebuliço de gente, alguns para consolar Marta e Maria, porque viram elas saindo chorando, alguns para verem Jesus, e ali naquela multidão de gente tem vários comentários, e um dos comentários era: não podia esse que curou os enfermos, não podia este que fez tantos milagres impedir que o seu amigo morresse? Será que ele não podia ter curado Lázaro? E vieram tantos questionamentos, até que Jesus ele vai pedir que o levem até onde haviam sepultado o seu amigo. E quando Jesus está diante daquela sepultura, a Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, vendo Marta e Maria chorando, Jesus vendo as pessoas chorando, aí no capítulo 11, no versículo 35, Jesus também ele vai chorar. Ele vai demonstrar todo o seu sentimento, sua dor, por causa da dor daquelas pessoas. Mas ele não vai ficar só nas lágrimas. Ele vai ordenar: tirem a pedra. E na mente das pessoas, Jesus queria dar uma última vista no seu amigo. Mas veio então, por causa disso, o questionamento de Marta: Senhor, já cheira mal, Senhor, já está apodrecido, Senhor, não tem como tirar a pedra, não tem jeito, não, é antiético remover a pedra nessa situação, 4 dias já de sepultado. E aí Jesus vem lembrar Marta sobre a conversa que eles tiveram no caminho: eu já não te disse, Marta, que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Então tirem a pedra. E ali eles vão tirar a pedra, e quando tiram a pedra, Jesus vai dar uma ordem aparentemente sem sentido, porque o Lázaro estava morto, mas Jesus vai direcionar a sua palavra para dentro daquela sepultura, que era formada dentro de uma caverna. Aleluia! Jesus vai dar um brado dizendo: Lázaro, vem para fora. De repente, depois de um período de silêncio, porque não foi imediatamente que Lázaro veio, depois de um período de silêncio, aparece, pouco a pouco, aquele homem que há 4 dias atrás, todos ali viram sendo sepultado. Agora eles vão ver o Lázaro de pé, andando, vivo, e sendo entregue novamente para a vida das suas irmãs, e para o convívio dos seus amigos e da sua família. Naquele dia a tristeza é transformada em alegria. As lágrimas que eram de angústia agora vão se transformar em lágrimas quentes de alegria, de gratidão e de surpresa de Deus. Porque é isso que Jesus faz aonde Ele chega e quando Ele chega. E essa é uma palavra para nós, não só olharmos para o passado e agradecermos a Deus por esse milagre e nos alegrarmos por isso, mas é para nós vermos aqui como é o trabalhar de Deus e como Deus trabalha na nossa vida hoje também individualmente.
E nós vamos colher dessa mensagem alguns ensinamentos para colocar em prática na nossa vida e para mudar a nossa mentalidade. E o primeiro grande ensinamento, nós já vamos aprender lá no começo, capítulo 11, nos primeiros versículos, que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. Mas mesmo assim, a doença e a morte entrou naquela casa, trazendo angústia, tristeza e perda. Muitas pessoas hoje não conseguem compreender que não é porque são crentes, são fiéis a Deus, não é por causa disso que vão ser livres de situações de adversidade. Tem muita gente que não consegue compreender esse mistério da vida, porque os justos também sofrem, os justos também choram, os justos também sentem dores e também têm perdas na vida. E tem pessoas que não conseguem aceitar, não conseguem compreender isso, até mesmo porque são induzidas ao erro diante de alguns ensinamentos errados que são colocados na mente da pessoa. Você aceitou Jesus, agora vai dar tudo certo para você. Você aceitou Jesus, agora é só vitória. Você aceitou Jesus, você está na igreja, agora o caminho vai ser totalmente liberado. Mas não é assim que funciona. Jesus dá vitória, é claro. Jesus faz as coisas darem certas, claro. Jesus abre caminho, sim, é verdade. Mas não é só disso que vive o cristão. O justo, o fiel, também passa tribulações e passa lutas. João capítulo 16, versículo 33, Jesus avisou: no mundo tereis aflições. Diante dessas aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vou estar com vocês também dando vitória. Meu irmão, minha irmã, não sei qual a situação que você está hoje, qual a condição da sua vida, da sua história financeira, pessoal, familiar. Eu só vou dizer para você uma coisa: não perca a sua fé por causa das tribulações. Não é porque você está atribulado que isso quer dizer que você está sendo infiel a Deus, que é outro ensinamento errado e outra mentalidade errada que muita gente tem a respeito de fidelidade. Tem gente que olha para o crente que sofre e vai questionar a fé desse crente. Por que o irmão está passando por isso? Por que a irmã está passando por aquilo? Por que aconteceu isso na casa dele, na casa dela? Aí vem aqueles comentários de gente que não sabe nada sobre a palavra de Deus e nem sobre Deus. Vem aqueles comentários: ah, deve ter alguma coisa errada. Ah, fulano deve ter dado alguma brecha. Ah, fulano deve ter em falta com Deus em alguma coisa. E nem sempre isso é verdade. Brecha, erro, faltas vão abrir oportunidade para o inimigo atacar pessoas? Claro que sim. Porém, nem todo ataque, nem toda perda, nem todo sofrimento quer dizer que aquela pessoa está em pecado. Aqui essa família não estava em pecado, pelo contrário, eles eram amigos pessoais de Jesus, e mesmo assim veio a tribulação. Então, não se deixe abalar por comentário de gente que não sabe o que está falando. Fique firme na sua fé. Você tem uma vida com Deus, você anda com Jesus, a tribulação veio sobre você, não se desespere. Deus está no controle de todas essas coisas. Amém? Outra coisa que nós aprendemos nessa palavra: quando veio a situação, elas mandaram uma mensagem para Jesus: vem Jesus, porque teu amigo está doente. Mas Jesus não foi, porém ele recebeu a mensagem. Ele não foi imediatamente, mas ele entendeu o que elas precisavam. Porém ele não foi, ele não se manifestou, ele não fez o milagre. E nós enfrentamos isso muitas vezes na nossa vida. É por isso que muita gente não consegue orar, porque pensa que eu vou orar agora pela bênção do Senhor hoje, e a bênção do Senhor vai chegar agora. E nem sempre é assim. E tem pessoas que não conseguem enfrentar um silêncio de Deus. Mas Deus nos coloca em silêncio. Deus fica calado conosco por vários motivos.
Mas não quer dizer que ele não está ouvindo a sua oração, não quer dizer que o seu clamor está perdido. Não, meu irmão, minha irmã. Ponha sua fé em prática e continue falando com Deus, continue orando, continue nos seus propósitos, mesmo que Deus ainda não falou nada, que Deus não respondeu como você precisava, que Deus não se manifestou ainda. Não quer dizer que o Senhor não ouviu o seu clamor. Ele ouve, mas Ele só vai agir, Ele só vai falar na hora certa. Deus tem um tempo para todas as coisas, e é esse o tempo perfeito de Deus, e nós precisamos esperar esse tempo na nossa vida. Em nome de Jesus, que haja paz para todo o coração ansioso aqui essa noite. Vai na aldeia de Betânia, e quando ele chega no caminho, ele vai ter um encontro primeiro com Marta, que vai dizer para ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois ele vai ter um encontro com Maria: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É o que ela vai dizer também. E depois vem os judeus, os amigos, os parentes, dizendo: se ele estivesse aqui, ele poderia ter curado o amigo dele, mas ele não curou. O que nós aprendemos nessas 3 declarações é aquela mentalidade de alguém frustrada com Jesus, alguém decepcionado com Deus, alguém que esperava que Deus fizesse algo e Deus não fez. Deus não fez daquele jeito. Eu pedi, eu esperava que Deus abrisse essa porta, que o Senhor curasse, que o Senhor libertasse, que o Senhor fizesse aquela maravilha, mas Ele não fez. Por que Ele não fez? São esses os questionamentos que tomam a mente de muitas pessoas, porque nós temos os nossos planos e temos que ter mesmo. Nós temos os nossos projetos, nós fazemos nossos pedidos e nós esperamos que as coisas se formem daquela maneira. Mas Deus trabalha com planos e projetos mais altos do que os seus, do que os meus. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são melhores, porque eles são perfeitos. Todos os nossos caminhos são limitados àquilo que a gente entende que é bom para nós, mas Deus é que sabe o que realmente é o melhor. Então, se o Senhor não fizer de acordo com aquilo que você está projetando, se Deus não fez conforme os seus planos, fique em paz. É porque Ele tem planos maiores, é porque Ele tem planos melhores, porque o Senhor, Ele nunca erra nos seus projetos, e por amor Ele deixa de fazer muita coisa que a gente pede, porque a gente acha que é bom agora, mas depois lá na frente não vai ser o perfeito dele para as nossas vidas. Pastor, tem tudo para dar certo. Tem tudo, mas não é o tudo ainda. Deus viu que está faltando e que não daria certo. Fique em paz. Se você entrega seu caminho ao Senhor, a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, Salmos 37, verso 5. Confia nele, que o mais ele fará. Meu irmão, se você entrega e confia, você descansa. Quando a gente tem confiança em alguém, a gente fica em paz. Quando estamos perto daquela pessoa, ou na situação que confiamos naquela pessoa. Então, se você confia em Deus, fique em paz e deixa Ele agir do jeito dele. Não murmure se você não está entendendo nada. Fica em paz, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Jesus não curou. Ele não fez conforme os pensamentos de Marta e de Maria e dos judeus. Aleluia! Porque ele tinha planos melhores do que uma cura. Os planos dele eram uma ressurreição. Aleluia! A ressurreição é maior do que a cura. Trazer dentre os mortos é muito mais poderoso do que evitar que a morte chegue. Então, Jesus tinha um outro plano para a situação de Lázaro. Eu vou chamá-lo de volta à vida, para mostrar que o meu poder pode curar, mas o meu poder pode fazer aquilo que mais ninguém pode fazer, que é trazer a vida de volta para um corpo que já morreu. Deus tem algo projetado para você, que é maior do que você pensa, do que você imagina e do que você está orando. Aguarde no Senhor, porque vai acontecer muito melhor em nome de Jesus. Amém? E aí Jesus, ele vai chegar, e quando ele chega diante da sepultura do Lázaro, vão acontecer algumas situações. Vai acontecer que ele vai chorar. Versículo 35, ele vai chorar. E por que Jesus chora? Jesus chora porque ele sente a dor.
Ele chora porque ele sente proximidade, ele se conecta com o sofrimento daquelas pessoas. Ele está ali não como alguém distante das dores, das fragilidades, mas ele está ali como alguém que também está sentindo o sofrimento daquelas pessoas. E o que nós aprendemos com o choro de Jesus? É que Jesus também, ele hoje continua sendo o mesmo. Ele está se preocupando com aquilo que é a sua dor. A sua dor não é só sua. Jesus também está sentindo a sua dor, a sua angústia, o seu medo. Jesus sabe exatamente o que você está passando em cada detalhe da sua vida. Nós precisamos ver esse Jesus pessoal, sabe? Esse Jesus que é próximo, esse Jesus que se preocupa com aquilo que te feriu hoje, se preocupa com os medos que você tem no futuro, esse Jesus que se preocupa com as suas necessidades financeiras, que está pensando agora sobre o que será da sua vida amanhã. É esse o Jesus da Bíblia. Não um Jesus religioso, não um Jesus que para alguns ainda está pendurado numa cruz, não um Jesus histórico que passou nesse mundo e ficou lá nas páginas da história. Não, o Jesus da Bíblia, ele está vivo, ele está conosco hoje, caminha conosco hoje e entende cada um dos nossos pensamentos e cada um dos nossos sentimentos, até aqueles que são mais profundos, que você não consegue nem se expressar. Ele conhece cada detalhe e não só conhece, ele entende a sua dor e tem uma solução para ela. Aleluia! Olha o que a palavra de Deus diz: Jesus chorou. E as pessoas vão se admirar. As pessoas vão dizer aí, ó, está escrito aí, veja como ele nos amava. Oh, glória a Deus. Porque muita gente só tinha visão do Jesus mestre, mas não via o Jesus pessoa, o Jesus amigo, o Jesus que ama. Tem uma visão mais clara sobre o Jesus que ama, o Jesus amigo, o Jesus que é pessoa, amém? E aí vai acontecer outra coisa. Jesus, ele vai ordenar que tirem a pedra. A pedra, irmãos, ela podia facilmente ser removida pelo próprio Jesus, apenas com uma palavra, porque Jesus já havia ordenado o mar se acalmar, o vento se acalmar, o mar se aquietar. Jesus já havia ordenado que a figueira não produzisse mais frutos e a figueira morreu. Jesus já havia determinado que pães e peixes fossem multiplicados e multiplicou-se. Então, para Jesus era apenas falar: pedra, retira-te daí. A pedra iria obedecer. Mas Jesus não fez. Jesus entregou para o povo fazer. Porque tem coisa na nossa vida que Deus não vai fazer, porque é nossa responsabilidade tomar atitudes a respeito, primeiro, do que nós cremos e a respeito daquilo que Deus determina para a nossa história. Há muitas promessas de Deus que não vão acontecer jamais, enquanto nós não tomarmos uma decisão a respeito delas. Jesus já tinha dito para Marta: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Promessa. Mas só veio acontecer depois que as pessoas retiraram a pedra. Olha para a sua vida e veja o que está faltando você fazer. Veja o que está faltando você mudar na sua vida. Veja qual é a área da sua vida aonde você precisa tomar uma postura que está nas tuas mãos de fazer. Algo mais, se esforçar, ir adiante, avançar, tomar decisões. Tem coisa que é para Deus, irmãos, mas tem coisa que é para nós. Às vezes uma palavra, às vezes um arrependimento, uma conversa, um aconselhamento, ir até uma empresa procurar um emprego, ir até um lugar para poder estudar, fazer um curso e assim por diante. São exemplos pequenos que eu estou dando, mas cada um tem uma vida e você sabe naquilo que você precisa tomar uma decisão. A Bíblia diz que Deus queria usar o profeta Ezequiel, no capítulo 2 do livro de Ezequiel, mas antes de tudo, de toda a obra que Deus fez, Deus vai dizer para ele: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Jesus quer salvar toda a humanidade, mas ele vai fazer um chamado: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos. Mateus 11, 28, 29 e 30.
Jesus quer encher todo mundo com o Espírito Santo, mas ele vai dizer em João 7,37, se você tem sede, venha a mim e beba. Deus quer responder, Deus quer falar com todos nós, mas ele vai dizer em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. Então vocês estão entendendo que nós temos que ter a nossa decisão na direção dos milagres, das promessas de Deus. Quando nós nos posicionamos, aleluia, e dizemos como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, aí então o que Deus disse, o que Deus quer fazer, pode se manifestar na nossa vida, na nossa realidade. Foi por isso que Jesus disse, tirai a pedra. Mas a pedra também significa, sabe o que é? A gente tirar os impedimentos da nossa vida. Tem muita coisa que está nos impedindo. Tem muita coisa no nosso coração, dúvidas, medos, mágoas, ressentimentos, sentimentos e pensamentos que não correspondem à vontade de Deus. Nós temos que tirar essas pedras, em nome de Jesus. Tira da sua frente tudo aquilo que está te impedindo de ver mais de Deus, que está te impedindo de viver as promessas de Deus. Tira tudo aquilo que é tropeço para a sua vida. Amém? E aí quando tiraram a pedra vai acontecer outra coisa. Jesus chora, Jesus manda tirar a pedra, mas vai acontecer outra coisa, Jesus vai orar. E Jesus vai orar uma oração de agradecimento. Jesus vai dizer assim, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Mas eu digo isso para que a multidão que está aqui creia que tu me enviastes. E depois ele vai chamar o Lázaro à vida. Como que Jesus faz uma oração de agradecimento na frente da sepultura de um dos seus melhores amigos, na frente da família do seu amigo? Como que Jesus ele vai agradecer diante de uma situação perdida? Porque Jesus estava ensinando ali. Todo o ministério de Jesus foi de ensino. Jesus estava ensinando ali. Nós precisamos ver as coisas não na ótica do homem, mas com os olhos da fé, de quem enxerga o invisível e de quem acredita no sobrenatural. Tudo na sua vida, passe a enxergar com os olhos da fé e não só com os olhos humanos. Como que eu olho com os olhos da fé, pastor? Há uma situação financeira difícil, os olhos humanos vão mostrar para você a dívida, a conta impagável, a porta fechada e todas as impossibilidades envolvidas nessa situação. Mas os olhos da fé vão fazer você enxergar essa situação sendo transformada, sendo mudada e vindo providência e portas se abrindo, mesmo onde não havia portas para serem abertas. Os olhos da fé vão fazer você enxergar acima de uma família problemática e confusa, uma família servindo e adorando a Deus. Não é a realidade física, mas é a realidade da fé no coração de quem realmente acredita. Passe a ter olhos espirituais abertos. Passe a enxergar as coisas da forma que Jesus nos ensina a enxergar. Quando Jesus ele entra na casa de Jairo, a menina de Jairo está morta. Mas Jesus vai dizer para as pessoas, se ela não está morta, ela está dormindo. E as pessoas vão rir de Jesus, pensando que Jesus não tinha consciência do que falava. Mas Jesus sabia muito bem, porque ele estava olhando com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Com os olhos carnais havia morte, mas com os olhos espirituais Jesus via alguém passando apenas por um período de estar desacordado, mas que daqui a pouco iria se despertar. Como você está vendo a sua vida? De que maneira você enxerga as suas lutas? Você enxerga mais luta ou mais solução? Mais problema ou mais solução? Mais luta ou mais vitória? De que maneira você está enxergando a sua casa, a sua família? Só problema? Meu marido é isso, minha esposa é isso, meu filho é assim, minha situação é assim, meu pai é assim, minha mãe é assim? Difícil, ruim, complicado, perturbado? Ou você enxerga a bênção aonde ninguém enxerga? Hein? O Senhor ele chama Ezequiel e coloca Ezequiel aonde? Onde? Ezequiel 37, onde Jesus, Deus chama Ezequiel e coloca Ezequiel onde? Num vale florido. Num vale florido? Em pasto verdejante, nas águas tranquilas. Vem Ezequiel, deixa eu te mostrar meus mistérios aqui. Aí Deus mostra para ele, sabe? Aquelas coisas maravilhosas, igual mostrou para João, o céu, a nova Jerusalém. Não! Eu vou te dar uma visão, Ezequiel, que maravilha, me mostra, Senhor.
quando ele se desperta, ele está na visão. E qual era a visão? Um vale de ossos secos. Sequíssimos. Sabe? Tudo esturricado. De muito tempo de morte ali. Não tinha nada mais que pudesse dar uma esperança de vida. E aí vem a voz: esses ossos podem reviver? Pode voltar à vida? É isso? Meu irmão, se já é difícil para acreditar que um morto que morreu recente volte à vida, imagine um exército já morto há muito tempo, que só tem ossos e ossos sequíssimos. Ezequiel foi sincero, ele falou assim: eu não vou dizer que não, mas eu também não tenho certeza que sim. Só Deus sabe, Senhor, tu sabes. E aí Deus vai dizer para ele assim: profetiza, Ezequiel, profetiza ao Espírito e diz: ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses ossos. E quando Ezequiel começa a profetizar, começa a ter um ruído, começa a ter um barulho, aleluia, osso se juntando ao seu osso, e vão se conectando, e vão se formando os esqueletos novamente, e os esqueletos vão sendo cobertos de tendões, e de músculos, e de pele, e de carne. Então um poderoso exército agora de pé, sem vida. Mas Ezequiel continua profetizando vida, e a vida vem e entra naquele exército, e eles estão vivos agora, um poderoso e grandioso exército. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando para Ezequiel: enxergue a situação da nação de Israel como eu vejo. Hoje é uma nação perdida, naquela época, hoje é aquela época. É uma nação perdida, Ezequiel. O teu povo está espalhado em Babilônia, não tem mais estrutura, não tem mais o povo que estava com o rei, não tem mais organização política. Israel e Babilônia são cativos, são escravos, são envergonhados, são ossos sequíssimos. Mas veja como eu vejo. Quando você olha, você vê um Israel derrotado, mas quando eu olho, eu vejo um Israel de pé, um Israel vivo, um Israel recebendo a minha presença. Diga glória a Deus. E Jesus vai nos ensinar o mesmo princípio aqui em João, capítulo 11, a partir do versículo 40. Como você enxerga a sua vida? Como você enxerga as suas coisas? Com os olhos carnais? Com os olhos humanos? Com os olhos do pessimismo? Do que não vai dar certo, está tudo ruim, está tudo negro, está tudo escuro, está tudo cinza? Ou você consegue enxergar além das circunstâncias? Que nessa noite o Senhor unja os nossos olhos, para que nós possamos ter a mesma ótica do Senhor Jesus. Amém? E aí Jesus agora vai liberar a palavra, ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. E quando Jesus grita: vem para fora, meus irmãos, vai acontecer um grande mistério, porque a vida vai entrar de novo no corpo do Lázaro. E não só a vida, mas a restauração. Porque ele estava morto e já estava se apodrecendo. Então não houve só a vida de volta, houve a restauração dos órgãos, a restauração do sangue, a restauração da pele que estava podre, a restauração de tudo que estava estragado, porque é assim que a palavra de Deus faz na nossa vida. A palavra de Deus, quando ela vem para nós, ela vem trazendo vida, mas ela vem trazendo restauração. Eu não sei de que maneira está a sua história hoje, mas eu sei que Deus está trazendo vida em qualquer área da sua história, que precisava de vida na área física, na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, e não só vida, mas restauração. Aquilo que o tempo estragou, que o diabo estragou, que você estragou, que outras pessoas estragaram, aquilo que está apodrecido na sua história, Deus hoje está trazendo restauração. Fica de pé que eu quero orar com você. Pega essa palavra, pega cada lição dessa palavra e aplica na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?